Sei também que me conhece. Se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Certas em volta, tua mão em mim repousa, a ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Até o céu, sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama, sei que ali também me amas, Louvado seja Deus, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma meditação na santa e poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Então hoje nós vamos meditar na palavra de Deus
E louvado seja Deus por sua vida, louvado seja Deus por cada pessoa que está conosco hoje. E nós vamos bendizer a Deus, nós vamos exaltar a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, porque Ele é digno de toda a glória, porque Ele merece receber todo o louvor. A Ele seja o louvor, a Ele a glória, a Ele. E nós vamos cantar um canto agora, que é muito lindo. Nós vamos exaltar esse Deus, além do Rio Azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Para mim também, meu irmão. Deus abençoe. Muitas pessoas se perguntam o que é o livro de Mormon. Talvez ela já tenha ouvido falar do museu. Bendito seja para sempre. Nós estamos reunidos para
mais uma meditação na palavra de Deus, e nós vamos meditar hoje no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo de número 36, Evangelho de Lucas 9 e 36. Desculpa. 9 e 28. 9 e 28. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 28, para a nossa meditação esta noite. Diz assim a poderosa palavra de Deus: aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e João e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falaram sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram nada a ninguém do que tinham visto. Amém. Então hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, nesse texto da Escritura Sagrada. E qual é o nosso texto hoje? Qual é o nosso assunto nesta noite? Todas as noites, às 11, 11h30, nós temos uma live aqui pelo Instagram. E o nosso único objetivo é glorificar a Deus, levando a sua palavra ao máximo de pessoas possível. Então, nosso objetivo é transmitir a palavra de Deus e dar às pessoas a oportunidade delas conhecerem a palavra do Senhor nosso Deus. Então nós começamos agradecendo a todos os que estão conosco. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças. Hoje, 14/8, nós estamos às 23h17, e é o nosso momento com Deus, nosso momento de meditação na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a glória superior de Jesus Cristo. A glória superior de Jesus Cristo. Diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou
e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Jesus antes tinha dito que dos que ali estavam, ele falou uma palavra que a maioria não entendeu. Ele está conversando com os seus discípulos antes desse texto, e ele diz dos que estão ali com ele, alguns não passarão pela morte sem antes ver o reino dos céus em grande glória. E aí Jesus depois toma consigo a Pedro, Tiago e João, e ele sobe a um monte para orar. E por que Jesus subia? Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Almeida, Deus abençoe. Adriana, Coelho, é um prazer tê-los. Então, Jesus sobe ao monte, porque era impossível que ele tivesse um momento só, porque as multidões estavam atrás dele, as multidões famintas, doentes, aflitas, elas estavam afluindo de todas as cidades, de todos os lados, pessoas estavam atravessando a fronteira para entrar em Israel e conhecer esse homem que estava trazendo alívio, estava trazendo cura, trazendo vida, até mesmo a quem já havia morrido, ele transmitia vida. E suas palavras eram inigualáveis, sua mensagem era ímpar, singular e única. E esse Senhor que está pregando agora, ele é procurado pelas pessoas dia e noite. E quando ele quer ter um momento a sós para falar com Deus, ele tem que se ausentar, subir a um monte. E Jesus agora quer revelar aos seus discípulos quem ele é. Porque até então os discípulos ainda não compreenderam que Jesus Cristo não é mais uma etapa do projeto e do plano redentor de Deus, do plano salvífico de Deus, mas que Jesus é o ápice, é o clímax, é o cume, é aquele para quem todas as profecias convergem, é aquele de quem falaram Moisés e os profetas. E esta é uma expressão que sintetiza toda a mensagem antes da vinda de Jesus. Então, tudo aquilo que Deus falou no Antigo Testamento vai ter seu cumprimento cabal, completo, total, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas nem mesmo os seus discípulos têm esta dimensão, que ali está com eles Deus feito homem, que ali está com ele aquele em quem vão se cumprir todas as promessas de Deus. E Jesus tem que se revelar a estes discípulos, porque Jesus precisa se revelar a mim e a você, caso contrário, nós nunca vamos conhecê-lo de verdade. Caso contrário, nós vamos tê-lo sempre como um grande mestre, como um homem do amor, como um homem cheio de Deus, mas nós não vamos compreender que ele é o Filho do Deus vivo, que ele está acima de tudo e de todos, e que nele se cumprem todas as profecias de Deus, e nele reside a nossa única esperança. E aí Jesus quer se revelar, porque se Jesus não se revela, eu e você somos incapazes de conhecer quem ele realmente é. Então, hoje eu vou sintetizar, nós vamos falar da suprema glória de Cristo. A suprema glória de Cristo. Então diz que enquanto ele orava, Jesus agora está orando e os discípulos estão ali.
E os discípulos pegaram no sono. Pedro, Tiago e João, que eram mais chegados a Jesus, eles pegam no sono, enquanto Jesus está orando, e Jesus ora por tempo, por longas horas. Jesus está conversando com o Pai, porque está se aproximando o momento da sua morte. Jesus sabe que ele está perto de Jerusalém, ele está nessa rota para Jerusalém, e ele sabe que ele vai naquela cidade dar a sua vida por amor de mim e de você, para que eu e você possamos ser salvos. Ele sabe que não pode fugir. É tanto que ele vai orar ao Pai, dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, porque naquela época era costume entre os condenados, principalmente a pessoa que ia morrer envenenada, ela tomava um cálice de veneno, mas numa condenação onde tivesse outras pessoas, era possível que ela transferisse o cálice. E Jesus ora dizendo: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, e o Pai se cala. É a única oração que Jesus faz em todo o seu ministério terreno, que Deus fica calado, que Deus não dá resposta. Por quê? Porque só há um Salvador, porque não há outro. Então Jesus agora vai começar a mostrar a sua suprema grandeza. E a sua suprema grandeza começa a se manifestar à medida em que ele ora. E a Bíblia diz: e ele orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Diz que agora Jesus está brilhando como não dava para se imaginar, com uma luz. Ele é tomado de uma luz, e provavelmente ele está querendo mostrar que ele é aquele que Moisés profetizou. Porque Moisés, quando subiu ao monte e chegou à presença de Deus, e Moisés recebeu as tábuas da lei, Moisés desceu e a Escritura diz que o seu rosto brilhava. E brilhava de tal forma que os filhos de Israel não conseguiam fitar os olhos no seu rosto por causa do brilho da glória. E Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Então todas as pessoas estavam esperando o Messias, aquele em quem todas as profecias se cumpririam, aquele que daria vida no meu e no seu lugar. E aí muitos profetas vieram, mas até então ninguém tinha cumprido todas as profecias, ninguém tinha chegado ao ápice, ao apogeu, ninguém tinha tamanha glória. E aí Jesus Cristo vem, e por causa da sua humildade, da sua bondade, do seu amor, as pessoas imaginavam que ele era mais um profeta fazendo bem, que ele era mais um instrumento de Deus para abençoar a terra antes da vinda do grande Messias. O povo não imaginava que ele era o Messias, e ele vai se revelar aos seus discípulos. Porque Jesus faz sempre assim, ele revela a sua suprema grandeza a pessoas, mas não para que esse evangelho, para que essa glória revelada fique naquela pessoa que recebeu a revelação, mas que em ela recebendo a revelação, ela transmita isto que ela viu para outras pessoas, ela possa comunicar isso, esta revelação da grandeza de Jesus Cristo, do seu brilho, da sua glória ofuscante, que nós possamos levar esta mensagem para outros que estão na escuridão, para outros que estão sofrendo, para outros que estão gemendo, para pessoas que estão alheias, indiferentes, que não conhecem a Jesus Cristo, ou que o conhecem de ouvir falar. E aí a Bíblia diz: como um relâmpago. E no outro texto paralelo, que conta essa mesma história, diz: como um lavandeiro nenhum podia lavar. Então Jesus agora é um brilho só. Sua glória, ele está manifestando sua glória.
E agora os discípulos descobrem que Jesus Cristo, por revelação dele, não é apenas mais um Moisés, não é apenas mais um profeta, mas ele é Deus aqui na terra. E eles conseguem ver, deslumbrar um pouco desta glória, porque é aquilo que está dentro de Jesus. Porque a Bíblia fala do esvaziamento de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e achado na forma de servo, humilhou-se, em aparência humana, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Então, Jesus que veio aqui, abriu mão da sua glória, não veio com resplendor, nasceu numa manjedoura, é, na verdade, o Filho eterno de Deus. É, na verdade, Deus feito carne. E ele precisava agora, nesse momento em particular com seus discípulos, para que eles compreendessem que não estavam diante de mais um profeta, de mais um bom homem, de mais um enviado de Deus, mas do enviado de Deus, do Salvador do mundo, daquele que traz para a terra a glória do céu. Porque Jesus é esse ser que traz para mim e para você, nesta existência tão dolorosa, tão sofrida, tão difícil, tão dura que é a vida aqui, ele traz o brilho do céu para diminuir a feiura, para diminuir a hediondez do pecado, para diminuir a nossa dor, para mostrar que Deus se importa comigo e com você, para mostrar que eu e você somos incapazes de vermos a sua glória naquele homem humilde, naquele homem que nasceu em Belém e viveu sua vida numa pequena aldeia de pescadores, mas que este homem que entra na história humana é o Deus Todo-Poderoso e que agora vai mostrar aos seus discípulos a sua glória interior. Porque nós gostamos de olhar para as pessoas pelo lado de fora. Nós vemos as pessoas e as consideramos pelo que elas têm, pelo que elas aparentam e pelo que elas têm do lado de fora. Mas Jesus Cristo mostra que a verdadeira riqueza é aquele resplendor, é esta luz, é este brilho que vem de dentro e que se espraia pela existência e que vem para o lado de fora. Este brilho que é capaz de ofuscar minha visão, este brilho que é capaz de me mostrar a clareza da vida, este brilho que Jesus emana, que é capaz de fazer com que o mundo seja eclipsado, que é capaz de chamar a minha atenção, que é capaz de chamar a sua atenção, que é capaz de iluminar a escuridão da minha vida e da sua vida, que é capaz de iluminar a minha mente, a sua mente, para que eu e você possamos compreender que ali não tem um mero homem, mas tem Deus que se fez homem e que anda no meio de nós e que agora está mostrando a sua glória e dizendo: minha filha, você não precisa andar no escuro, minha filha, você não precisa andar na existência às apalpadelas, tateando. Eu posso me revelar a você, eu posso me revelar a você homem, a você rapaz, a você moça. E diz assim: e apareceram dois homens. E começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. E apareceram em glorioso esplendor. E falavam sobre a sua morte, que estava para se cumprir em Jerusalém. Agora aparecem dois homens. Os discípulos estão vendo Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. Então, na verdade, eles não estão dormindo, eles estão assim sonolentos, cansados. Jesus orou bastante e eles estão ali cansados, eles não aguentam andar com Jesus Cristo, eles cansaram. E aí eles estão tomados de sono.
E aí o que acontece? Diz que apareceram Moisés e Elias. Moisés e Elias são os dois representantes das duas porções do Antigo Testamento. Quando se quer, Moisés e Elias eram os maiores representantes de Deus no Antigo Testamento. Moisés era o representante da lei e Elias o de todos os profetas. Então, quando aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus a respeito da sua morte, Deus está querendo nos dizer que tanto a lei, toda a lei escrita por Moisés, a Torá, que é a instrução, como todas as profecias, elas convergem para a pessoa de Jesus Cristo. Eles estão falando com Jesus acerca da sua morte. E o texto está a nos dizer que toda a Torá, toda a lei, todos os profetas estão profetizando deste homem que agora chegou. Que tudo aquilo que era sonho, que tudo aquilo que era esperança, que tudo aquilo que os homens sonhavam e que os de Deus falavam e pronunciavam e proclamavam a vinda do Messias, agora não é mais sonho, agora não é mais predição, agora não é mais profecia, agora a suprema grandeza de Jesus é realidade. Só que esta suprema grandeza de Jesus que se revela, que Ele a revela a nós, é uma suprema grandeza que inclui sua morte vicária, que inclui sua capacidade de amar a um pecador como eu, miserável e desgraçado, a um pecador semelhante a você que me ouve, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Messenger. Eu não sei qual a rede social que você vai ver ou ouvir esta palavra. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que toda lei, com as suas promessas, com aquele animal inocente que era imolado, com aquele cordeiro que desferisse um golpe, e ele era imolado e queimado, e sua fumaça subia para a presença de Deus como um sacrifício pelos nossos pecados. E tudo aquilo que Moisés ensinou, tudo aquilo que os profetas disseram, principalmente o profeta messiânico chamado Isaías, que ele vai falar do servo sofredor, ele vai dizer que ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ele levou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, tudo aquilo que os profetas disseram sobre o Messias, agora Moisés e Elias, numa visão, estão conversando com Jesus e dizendo: olha, tudo que nós dissemos vai se cumprir no Senhor, quando o Senhor chegar em Jerusalém. Está chegando a hora, está chegando o momento crucial, o momento ímpar, que vai dividir a história em dois momentos, em A, C e DC, em antes de Cristo e depois de Cristo. E Jesus sabe, por isso ele se transfigura. E ele ora intensamente, porque ele sabe que está prestes a morrer, e não vai ser uma morte fácil, e não vai ser um sacrifício fácil. Ele vai morrer no meu e no seu lugar. Ele vai ter que ter coragem de dar sua vida por mim, por você. E Moisés e Elias estão conversando com ele e dizem assim, e apareceram e falavam sobre a sua morte, que estava para se cumprir em Jerusalém. Jesus está caminhando, e aí ele tem esse encontro
esta visão. E tudo isso era para que os discípulos soubessem. Tudo isso era parte da pedagogia de Deus, da didática divina, de dizer assim, olha, você só pode conhecer o Filho se Ele se revelar a você. E você vai ver a glória do meu Filho. Mas este meu Filho, que é cheio de glória, vai dar a vida por você. Não vai ser fácil, ele vai morrer no seu lugar. E com isso é o que eu venho dizendo através de Moisés, através de todos os profetas. E agora Moisés e Elias estão conversando com Jesus a respeito da morte dele, que vai acontecer, que está chegando o grande dia, o grande momento do triunfo do bem sobre o mal, do amor sobre o ódio, do alívio sobre a dor, do perdão sobre a condenação, da vida sobre a morte. Em Jesus Cristo, nós temos agora o triunfo do bem. Nós temos agora o triunfo da alegria sobre a tristeza. O triunfo da vida, rompendo os grilhões da morte. O triunfo de um homem sobre a sepultura. O triunfo do amor de Deus sobre a maldade humana. E aí, o que acontece? Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Eles estão ali, eles não resistiram, eles não conseguiram acompanhar Jesus em sua comunhão com Deus. Porque esse texto da grandeza de Jesus, quando você começa a contemplar a grandeza de Jesus, imediatamente você se volta. Você volta para si e você começa a ver a sua insignificância, a minha insignificância. Só se acha alguma coisa quem nunca contemplou o brilho da excelsa glória de Jesus Cristo. A excelsa glória de Jesus, uma vez revelada, uma vez manifestada, ela nos coloca em nosso verdadeiro lugar, em pessoas que não aguentam andar com Ele, em pessoas que dormem, em pessoas que cansam, em pessoas fragilizadas. E diz a Bíblia, Pedro e os seus companheiros, Tiago e João, estavam dominados pelo sono, estavam em sua fragilidade humana. E é assim que Jesus nos encontra. E é assim que nós estamos, quando estamos diante da sua excelsa e majestosa glória. Nós estamos cansados, estamos exaustos, não dá para acompanhar, o pique de Jesus é maior. E aí a gente conhece que nós somos limitados, miseráveis, e que se não for Ele dizendo, meu filho, me dê a mão, meu filho, deixe que eu te acordo, meu filho, você está cansado, meu filho, você nunca vai poder me acompanhar. É como aquela música bela, que Rastros na Areia, que diz que um homem ia tirar a vida e ele saiu andando pela beira-mar, na areia da praia, para chegar a um penhasco e de lá se jogar. E ele vai falando e ele vai meditando na vida dele, ele vai lembrando. Porque geralmente quando a pessoa está a ponto de tirar a vida, ela começa a pensar nos prós e nos contras. E diz a música que enquanto ele andava pensando nas horas maravilhosas da vida, ele viu 2 passos do lado dos passos dele. Então ele dava um passo, aparecia 2 lados. Alguém andava com ele do lado e ele percebeu que naquelas horas maravilhosas, Jesus Cristo caminhava lado a lado com ele. E aí ele vai andando e pensando, e aí de repente ele começa a pensar naquelas horas de angústia.
nas horas de luta, nas horas de dor, nas horas dos absurdos da vida, na hora do incompreensível, na hora em que o nosso coração é apertado, na hora em que a nossa alma geme, na hora em que nós somos espremidos pela existência, na hora em que a dor parece ser insuportável, na hora em que parece que a vida perdeu a graça, e aí ele olha e ele não vê mais 2 passos do lado, ele só vê os passos 2. Ele não vê mais 4, mas ele vê apenas 2, e aí ele se desespera. E ele diz: Senhor, como é que pode nas horas mais dolorosas, mais sofridas, onde eu mais precisava, o Senhor me deixou? E aí a música diz que a resposta divina é a seguinte: filho, aqueles passos são meus, nas tuas horas de angústia eu carregava você. É isso que esse Jesus maravilhoso faz. Há momentos em que eu e você, a semelhança dos discípulos, não podemos mais ir, não podemos mais prosseguir, não podemos ir em frente, não podemos mudar, não podemos vencer o cansaço, não podemos vencer o sono, não podemos vencer o pecado, não podemos vencer a vida. Ela se torna maior que nós, absurdamente maior que nós. Nós nos descobrimos infinitamente pequeninos, fragilizados, fracos, impotentes diante da grandiosidade da vida. E aí Jesus Cristo chega, estende as mãos e diz: a partir de hoje eu quero te levar, a partir de hoje eu quero te dar força que você não tem. Você tentou, você lutou, você quis mudar, você quis se libertar, você quis parar com esta vida que você tem, mas você não conseguiu. E Jesus Cristo chega para você hoje e diz: você sozinho não consegue, mas eu posso te dar a força que você não tem. E aí o que acontece? E viram a glória de Jesus e dos 2 homens com ele. Quando eles estavam se retirando, Moisés e Elias agora acabam de falar e vão sumindo. Eles vão andando. Pedro, que era sempre o mais falante, Pedro era muitas vezes intempestivo, ele errava por ser intempestivo. Pedro disse a Jesus: mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para ti. Na ordem, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro chega e diz: Senhor, que bom, que maravilhoso que nós estamos aqui. E agora a gente vai fazer 3 lugares de adoração. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Agora a gente está vendo que o Senhor é maior do que o que a gente imaginava. Mas eles ainda estão com a visão diminuta. Eles ainda acham que Jesus é igual a Moisés e Elias. Por isso agora 3 tendas. Eles estão ainda nivelando Jesus com as maiores personagens do Antigo Testamento. E quantas vezes nós não pensamos isso? Nós não temos Jesus, mas uma série de ajudadores, de auxiliares. Quantas vezes nós não achamos, igual aos discípulos, que Jesus precisa de auxiliares, que Jesus tem uma espécie de assessoria celestial, e que a gente fala com os seus assessores, e que os seus assessores falam com ele, e resolvem as causas por lá. Então Pedro diz: Senhor, é maravilhoso que eu esteja aqui. Como a gente é enganado, como a gente se engana. Essa é a melhor colocação. Pedro não tinha noção do que estava dizendo.
Ele achava que Deus tinha colocado ele lá aquela hora para que ele fizesse 3 tendas, para que Moisés não desaparecesse, para que Elias não desaparecesse mais, para que Jesus estivesse ali e os 3 agora faziam uma tríade invencível, imbatível, e ele está vendo Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. Aí olha o que acontece. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. Igual a nuvem lá do Sinai, que desceu e Moisés entrou na escuridão e ninguém viu mais Moisés. Envolveu agora os discípulos. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Porque assim, quando Deus se manifesta na minha vida e na sua, um temor enorme. Porque a gente só é metido a besta, porque a gente só é exaltado, porque a gente só acha que é grande, porque a gente proclama ateísmo, porque a gente apregoa a nossa cultura e a nossa sabedoria até a glória de Deus resplandecer sobre nós. Na hora que a majestade de Deus manifesta na pessoa de Jesus, desce sobre as nossas vidas, a única coisa que nós fazemos é descobrir: eu não sei nada, eu não enxergo nada, eu não ouço nada, e eu estou tomado por uma profunda veneração pelo divino, e eu estou tomado por uma profunda devoção ao divino. E agora eu sei que o humano, por maior que seja, ele é envolvido pelo divino, e quando ele está diante da gloriosa manifestação da presença divina, ele é como alguém que uma nuvem o cobriu, e ele não é nada, ele descobre. Agora Pedro e João e Tiago não estão vendo nada, eles não sabem onde estão, e eles estão tremendo, e eles estão em pavor. Porque quando a majestosa glória de Deus vem sobre um homem, você descobre que você não vê nada. Você descobre que a glória de Deus é tão grande e que você não passa de um grão de areia diante desta sua majestosa glória. E aí você descobre que todos os seus discursos, que todos os seus pensamentos, que toda a sua religiosidade, que toda a sua teologia, que toda a sua filosofia, que toda a sua cultura não passa de uma tremenda cegueira. E aí você consegue ver e deslumbrar a grandeza de Deus, e você não consegue ficar de pé. Imagine agora o pânico, imagine agora o terror que Pedro, Tiago e João sentem ao ver que desce uma nuvem do céu, uma nuvem poderosa, e os envolve milagrosamente. Agora eles não sabem o que está acontecendo, eles perderam a noção de tempo, de espaço. Eles achavam que estavam certos, que estavam ali no lugar certo, na hora certa. Eles achavam que tinham descoberto tudo, que agora Jesus, Elias e Moisés eram o trio divino. Mas aí eles descobrem que a glória de Deus desce sobre eles. E quando a glória desce, o joelho treme. E quando a glória desce, nós descobrimos que nós somos brutos. E quando a glória desce, nós descobrimos que toda a nossa cultura e sabedoria foi para o espaço. E que ela se resume a nada. Dela saiu uma voz, assim como a voz saiu lá no Antigo Testamento, que dizia: este é o meu filho escolhido, a ele ouvi. Agora Deus fala. Agora Pedro não vê, Pedro ouve. Tiago não vê, Tiago ouve. João não vê, João ouve. Agora, a manifestação da glória de Deus faz com que eles descubram: eu tenho que ficar calado.
Agora não é hora de falar, agora não é hora de pensar, agora não é hora de mostrar que eu sei alguma coisa, agora é a hora de ouvir. E eles ouvem uma voz que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Era o próprio Pai dizendo: não é Moisés, Elias e Jesus, é Jesus. Ele é o meu filho. Moisés e Elias eram meus servos, grandes homens, grandes servos, usados poderosíssimos, mas Jesus diz, Deus diz, tudo que Moisés disse, tudo que Elias disse se cumpre nele. Moisés e Elias e todos os do Antigo Testamento estavam profetizando acerca dele. Chegou a grande hora que a humanidade esperava. Chegou o grande ser que a humanidade esperava. A manifestação da glória divina agora vem. E Deus diz, sabe o que? Sabem quem se cumpre tudo? Sabe quem fecha tudo? Sabe quem é o apogeu, o clímax? Sabe quem é? Sabe quem é o alvo dos profetas e de Moisés? Sabe a quem Moisés e Elias servem? A ele. O meu filho é que tem a verdade para dizer para vocês. Moisés e Elias apenas apontaram e disseram, ele vem. Mas ele agora vai dizer para vocês, e vocês agora devem escutá-lo. E agora quem tem autoridade, quem manda, quem diz, quem ensina, quem fala, quem guia, quem orienta, quem norteia, é meu filho. E o próprio Pai diz, a ele ouvi. Agora não precisa mais de auxiliares. Agora não precisa mais de ajudantes, agora não precisa mais de intermediários. Jesus é suficiente. Por isso é que a fé evangélica prega fé na pessoa de Jesus Cristo, porque Deus diz, não é mais Moisés, não é mais Elias. A parte deles terminou, a parte deles se cumpriu, o trabalho deles foi bem feito, eles anunciaram esses dias e a vinda do meu filho, e agora o meu filho veio, por isso que Moisés e Elias se retiram, porque agora quem vai brilhar, porque agora quem é o Salvador, porque agora quem manda, porque agora quem reina, porque agora quem governa, porque agora quem perdoa, porque agora quem diz o que é certo e o que é errado, porque agora sem auxiliares, sem intermediário, direto conosco, o único Salvador é Jesus Cristo. O único, não há outro. E agora eu e você podemos ir a Jesus diretamente. Eu e você não precisamos mais de intermediários. Nós não precisamos mais de um pastor para nos levar à presença de Deus, para orar por nós. Nós não precisamos mais de um padre. Nós não precisamos de mediadores que possam chegar lá e dizer, ó Senhor, olha por esse coitado. Não, nós temos alguém agora que deu acesso a mim, a você, assim como ele chama Pedro, Tiago e João, e diz, venham cá, que eu vou mostrar a vocês que vocês têm acesso diretamente a mim. E que agora a humanidade tem acesso diretamente a mim. E aí o Pai diz, este é o meu filho amado, vocês devem ouvir a ele. E agora a palavra está não com pastor, não com padre, não com líder religioso, mas a palavra está na boca do meu Senhor Jesus Cristo. E o maravilhoso é que você pode vir a Ele sem precisar de mediador. Sem precisar mais de terceiro, você não precisa mais de Moisés, você não precisa de Elias, porque nele se cumpre, ele agora abre as portas e diz que eu e você podemos ir diretamente a ele. Porque eu vejo tanta gente sofrendo.
indo a Deus por meio de terceiros, terceirizando a fé. Quando você pode ir direto ao ponto. Quando você não precisa fazer correntes para alcançar a bênção de Deus. Quando você não precisa de santos mediadores, com todo respeito à Igreja Católica. Eu não preciso e você não precisa mais de santos que falem por nós a Jesus Cristo. Nós temos agora, por causa dessa visão maravilhosa, por causa desse ensino maravilhoso, acesso à presença de Jesus. Porque Moisés e Elias se retiraram, e o verdadeiro cristianismo é aquele que retira todo mundo que estava no meio. É aquele que diz assim, olha, Maria, nós te respeitamos demais, você é a mãe do Salvador, mas você não é mediadora. É aquilo que nós dizemos, santos, vocês foram pessoas maravilhosas, deram um testemunho de vida maravilhoso, mas vocês não podem mais ficar, porque Jesus não precisa de auxiliares. Aí aquele que diz Moisés e Elias, vocês já cumpriram a parte de vocês, e Deus o Pai chega e diz, este é o meu filho amado e é a ele que vocês devem ouvir. E não é a pastor, não é a padre, não é a santo, não é a guru, é a Jesus Cristo. Ele é o único que pode. E agora eu não preciso mais pedir a um santo. Eu não preciso mais pedir a um padre. Eu não preciso mais pedir a um pastor. Eu não preciso pedir a um guru. Eu posso ir diretamente a Jesus Cristo. Eu posso chegar para Ele e dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa os meus pecados e salva a minha alma. Então, a majestosa glória de Jesus Cristo. Jesus chega e ele diz, eu vou mostrar para vocês quem eu sou. E ele brilha. E quando ele resplandece, ninguém consegue mais ver outra coisa. Ele brilha. E um dia, na história, Jesus resplandece na nossa vida. Chega um dia, o dia mais importante é aquele dia que você conhece e vê o brilho, consegue ver o brilho da glória de Jesus. É quando ele se revela ao teu coração. É quando ele se revela à tua vida. É quando todas as escamas caem e você consegue ver única, exclusivamente Jesus Cristo. É onde Moisés sai de cena, Elias sai de cena, o padre sai de cena, os santos saem de cena, e você só consegue ver o brilho da glória de Jesus Cristo. E você vê que tanto Moisés, quanto Elias, quanto todos os servos de Deus estão falando dele e testemunhando dele e dizendo, ele é o Salvador. E quando o próprio Pai diz, este é o meu filho, Deus não diz, ele é um filho. Ele é o meu filho amado, e Deus diz, a ele ouvi. E Jesus, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Hoje você pode ir direto. Você que foi criado, porque longe de mim pretender magoar ou desdenhar da crença alheia ou da nobre Igreja Católica. Mas eu tenho que dizer o que Deus diz, que Jesus Cristo agora é aquele em quem se cumpre todas as coisas e que todos os intermediários saem. Então, onde você estiver, meu tempo está acabando, aceite a Jesus Cristo. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Receba-o agora e vá direto a ele, sem precisar de intermediário. Deus te abençoe. Amém.